Graça e paz, irmãos que nos acompanham por este canal. No Novo Testamento encontramos 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Em algumas delas ele escreve que gostaria de estar com os irmãos, mas devido a situações não poderia. Sendo assim, o meio mais pessoal que Paulo tinha para se comunicar com os irmãos eram por cartas. As cartas trazem uma apresentação de quem está enviando e a quem está enviando. E aqui nesta carta que Paulo envia aos irmãos de Filipos, ele, após a apresentação que faz de si mesmo e do seu companheiro Timóteo como servos do Senhor, ele então faz uma saudação dizendo: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1:2. Os gregos tinham o costume de saudar graça a vós, enquanto os judeus usavam paz seja convosco. Então o apóstolo Paulo junta essas duas saudações, mas não como um rito ou simplesmente um bom dia por educação, mas apresenta um sentido espiritual do que significa ser abençoado com a graça e a paz que vem da parte de Deus e de Cristo Jesus, e mostrando aos irmãos que a igreja é única, é a igreja do Senhor, a nova sociedade de Deus formada por aqueles que estavam mortos em delitos e que agora têm vida juntamente com Cristo, e que pela graça são salvos, e isso mediante a fé, e isso não vem dos próprios méritos, é dom de Deus. Paulo sempre tinha em mente a graça de Deus. Ao ler as suas cartas, encontramos dezenas de vezes o apóstolo tratando da graça, o favor imerecido vindo de Deus. Um pregador chamado Newton, certa vez, escreveu explicando a graça, dizendo: graça maravilhosa, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Uma vez estava perdido, mas agora fui encontrado. Fui cego, mas agora eu vejo. Talvez você esteja saturado de ouvir que na graça de Deus não tem mérito dos homens, mas não podemos de forma alguma encaixar méritos humanos na graça do nosso Deus. Na carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso 8, Paulo diz que Deus demonstra seu próprio amor por nós nisto: enquanto éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Para entendermos a graça do nosso Deus, devemos começar pelo entendimento que Cristo morreu por pessoas mortas, pecadores, desgarrados de Deus, ou seja, não há mérito humano na graça de Deus sobre os seus eleitos. Esse favor imerecido é incondicional e soberano. A graça do nosso Deus, apresentado pelo irmão Paulo, é de abundância. Romanos 5, 20 e 21 vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Graça, quão maravilhosa é a graça de Jesus, alta como o firmamento, alta e é sem fim. Graça, quão maravilhosa, suficiente a nós, é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória lhe dai. A graça do Senhor derramada em nós é multiplicada, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Assim o próprio Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 4, nos versos 14 e 15. A graça do nosso Deus nos torna gratos.
Pela graça temos acesso ao Pai. Pela graça os seus filhos foram reconciliados com Ele. Pela graça recebemos a revelação de Deus através da sua palavra. Pela graça o Espírito Santo habita nos salvos. Pela graça é que você está me ouvindo neste dia, meu irmão. Maravilhosa graça traz vida perenal. Por ela perdoado, vou à mansão real. Ela abranda o meu fardo, gozo de Deus o agrado pela maravilhosa graça de Jesus. Aqueles que foram alcançados pela graça imerecida de Deus têm como resultado desse favor a paz. Ou, como diz um comentarista, quando se recebe a graça, passa a existir paz no coração, que é a consciência de ter sido reconciliado com Deus por meio de Cristo. A graça é a fonte e a paz é a corrente de água que emana dessa fonte. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, assim diz Romanos 5, capítulo 1. Douglas Moo disse que esta paz é o estado de perfeito bem-estar criado pela intervenção da obra salvadora de Deus e desfrutado por todos os justos. Essa paz vai além da ausência de contendas, de guerras. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, mas é porque o Verbo que se fez carne, o Deus conosco, nos permitiu a reconciliação com o Pai. E então temos paz com Deus novamente. Essa paz que foi perdida no jardim. Ao cristão é prometido a paz pela obra de Cristo. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Lucas 2,14. O próprio Cristo, ao falar com os seus discípulos, disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. E ainda em João, no capítulo 20, no verso 19, Jesus, após a ressurreição, aparece aos seus discípulos e diz: paz seja convosco. Essa paz é aquela que contraria a ansiedade, é aquela que nos faz depositar as nossas petições em orações e súplicas a Deus. A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Meu irmão e minha irmã, você que foi alcançado pela graça de Deus, seja humilde e grato a Deus por ter sido alcançado por este favor, por essa graça. Desfrute da paz que os cristãos têm em Cristo. Desfrutar desta paz é desfrutar da reconciliação com o nosso Deus. É diariamente buscar se relacionar com Ele. Sempre que você ouvir essa saudação de um irmão em Cristo, lembre-se e agradeça a Deus por fazer parte da família da fé. Deus abençoe a sua vida.